pessoal, eu sou a Beca, esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim responder uma tag literária chamada Eu Nunca e bora lá para a primeira pergunta, que é: eu nunca vou me arrepender de ter lido um livro que você leu por indicação de alguém e acabou gostando. Tem vários livros que eu li por indicação e eu acabei amando no final, mas o que eu escolhi para essa categoria foi Percy Jackson, porque esse foi um livro que desde sempre eu ouvi falar bastante. Mas eu só realmente dei uma chance pra ele no ano passado, que foi por conta de duas indicações de uma colega minha do colégio, e eu acabei dando uma chance, mesmo que eu já tivesse ouvido falar várias vezes. É um livro que foi publicado em 2005, então ele já é bem até que relativamente antigo, já faz um tempo que ele foi lançado, e eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu acho difícil que tenha alguém que não saiba sobre o que se trata. Aqui a gente vai conhecer o Percy, que descobre ser um semideus. A gente vai ter aqui uma mistura do nosso mundo cotidiano com a mitologia grega, e é tudo feito muito jovem, assim, é realmente um livro com público infanto-juvenil, mas tem personagens muito cativantes, aventuras incríveis, e toda a mistura, a sintonia que o autor consegue colocar entre essa mitologia e o nosso mundo é perfeito. Então é um livro que tem mais 4 continuações de Percy Jackson e todo o universo que o autor criou, então ele expandiu o mundo que ele acabou criando nesse primeiro livro. E assim, foi uma história que eu não esperei que eu ia gostar tanto e acabei me envolvendo bastante. E então é por isso que é um livro que eu acho que eu nunca vou me arrepender de ter lido, porque foi uma indicação muito boa, sabe? Foi, assim, um livro que eu adorei quando eu comecei a ler, já estava completamente envolvida pela história. A segunda pergunta é: eu nunca li algo tão maravilhoso. Seu livro favorito ou um deles? Eu tenho vários livros favoritos, mas eu vou trazer para essa pergunta A Cidade do Sol. Esse livro, eu não sei dizer se ele é o meu favorito da vida, mas ele foi o primeiro livro que eu considerei um favorito, sabe? Que eu li e que eu soube que aquela história ia me marcar para sempre. E por isso que ele é, né, um dos meus prediletos. Esse é um livro que eu também não esperava nada, tava na estante da minha mãe, eu acabei pegando, não achei que essa leitura tão incrível e no final foi sensacional. Aqui a gente vai conhecer uma realidade afegã, onde ela está cercada por terroristas talibãs e uma forte opressão às mulheres, aos seus direitos, que assim, né, sempre é uma coisa meio instável os direitos das mulheres quando tem todas essas crises e tudo mais, e elas são as que mais sofrem, inegavelmente. E isso é muito relevante para a história, porque a gente vai ter duas protagonistas mulheres, que são a Marian e a Layla. São duas mulheres com vidas muito diferentes, idades diferentes, histórias completamente opostas, mas que vão ter os seus caminhos traçados, elas vão encontrar uma outra e a gente vai ver essa história pelo ponto de vista das duas, assim, pode-se dizer, e a gente vai ver toda essa realidade que é muito forte, é um livro muito tocante, é uma história, assim, não diria nem uma leitura, é realmente uma experiência, é um livro que eu acho incrível, não é à toa que é um dos meus favoritos. Eu espero muito mais pra frente fazer uma resenha mais detalhada desse livro, porque eu acho ele sensacional, sem dúvida um dos melhores, e por isso que ele tá, né, aqui pra essa pergunta, porque ele sem dúvida é um dos meus favoritos, por 1 milhão de motivos, porque ele é incrível. A terceira pergunta é: eu nunca faria isso. Um personagem que tomou uma decisão que você não tomaria. E assim, pra essa pergunta eu trouxe o livro de Cidade de Papel, não só por uma decisão específica do personagem, mas eu acho que por uma série de decisões. Esse é um livro onde você lê quase que discordando de tudo que o personagem faz. Pra quem não sabe, a jornada desse livro é um garoto que ele é muito apaixonado por uma outra garota, que é a Margot, e essa garota ela acaba sumindo, e aí ele vai acabar indo atrás dela, seguindo pistas que ela deixou, e você vai acompanhar essa jornada dele indo atrás dela e catando essas pistas. E assim, é um livro que tem um início muito bom, um final interessante, mas que o meio eu achei insuportável de ler. É um livro que ele é muito curto, mas assim, também foi uma leitura penosa de ler, sabe? Você não se interessa muito pelos personagens, não se interessa muito pela aventura deles, e aí acaba sendo um livro maçante. E parte disso porque eu não concordava com nada que o personagem fazia, com o rumo que a história estava tomando. E assim, né, é uma opinião que eu percebo por outras resenhas, que não é só minha. Muita gente acha esse um dos piores livros do John Green, e eu não discordo, eu realmente acho que essa não é uma das melhores histórias dele, e por isso que tá aqui nessa pergunta, né, porque é um livro que eu não concordei com nenhuma decisão do personagem, achei, assim,
muito, assim, um limbo de ser muito infantil, com muito imaturo, com, sei lá, querer às vezes ser muito filosófico. O John Green tem isso, de querer colocar metáfora em algumas coisas e você, sei lá, achar um pouco forçado. Nem sempre ele consegue fazer isso tão bem. E nesse livro aqui eu realmente não curti muito quase nada da história. Então é por isso que tá aqui nessa tag, né? A quarta pergunta é: eu nunca achei algo tão fofo. Um livro que tocou o seu coração. E um livro que tocou meu coração, que deixou ele muito quentinho, foi O Sol Também é uma Estrela. Eu já indiquei esse livro várias vezes aqui no canal, porque eu acho ele um ótimo romance, meio clichê e tudo mais, e fofo, com todos aqueles elementos que a gente meio que já sabe o final, mas ainda assim ele é muito bom, ele é muito instigante, e não exatamente você sabe o final, ele tem ali algumas reviravoltas, pode-se dizer assim. E é um livro que eu curti demais. A gente aqui vai conhecer a Natasha e o Daniel, que são dois jovens que vão acabar passando um dia junto. Esse livro, ele se passa meio que em 24 horas. Então a gente vai conhecer essa relação que surge num dia e pode acabar nesse mesmo dia. Aí você vai ter que ler pra saber. Mas a vida deles se encontra num momento turbulento para ambos, onde eles têm que fazer decisões muito difíceis. Então é um livro que vai ter aquele romance fofo, mas ainda vai ter assuntos muito maduros sobre imigração, sobre escolha de profissão e sobre relacionamentos em geral. E assim, eu achei incrível, é um muito fofo, do gênero romance, um dos meus favoritos também. E assim, é uma história que eu super indico e é de deixar o coração muito quentinho. A penúltima pergunta é: eu nunca ri tanto. Um livro que te fez rir alto. Eu não sou de ler muito comédia, eu lia mais comédia antigamente. Hoje são poucos livros assim, é um dos gêneros que eu menos leio. E um livro que me fez até que soltar algumas gargalhadas foi Nimona, que é uma HQ. Ela tem aquele tom mais humorístico e tem alguns momentos meio cartunescos que são engraçados. Eu, pelo menos, assim, ri em alguns momentos. Aqui a gente vai conhecer a Nimona, que é uma garota que vai querer trabalhar para um grande vilão. Em vez de, na maioria das histórias, a gente vê um mocinho que quer ser do lado do bem, aqui a gente vai ter uma garota que quer ser auxiliar de um vilão. E aí a gente vai acabar conhecendo esse mundo que mistura coisas medievais com ciência e tecnologia. É umas ilustrações, assim, muito lindas, realmente eu achei muito fofas. E, assim, é um trabalho realmente que é muito bem feito. E, assim, eu curti bastante a história, achei muito fofa, achei que tem mensagens importantes. E, assim, é uma história muito sobre bem e mal também, sobre você refletir sobre algumas coisas. Mas, no geral, é uma história mais pra você ler e passar o tempo. É extremamente rápido, é um HQ, então você lê em 1 ou 2 horas. É uma história muito leve, que você lê rapidamente e ainda assim uma história muito boa, que fica na sua cabeça por alguns dias. É uma história que eu recomendo, acho muito fofa. A última pergunta é: eu nunca li. Um livro que você não leu, mas todo mundo já. E para essa pergunta eu vou colocar o livro de Crepúsculo, que é um livro que, assim, né, foi um marco, é uma das séries juvenis populares que mais temos nos últimos tempos, e é um livro que eu não teria paciência nenhuma para ler nos dias de hoje, nem mesmo os filmes. Não me agrada muito a temática, eu acho que seria muito difícil eu ler esses livros hoje em dia, mas é uma história que eu reconheço todo o mérito, foi uma porta de entrada para muitos jovens, para o mundo da literatura no geral. Então, assim, foi uma história que, como eu disse, foi um marco, foi muito popular, todo mundo comentava de Crepúsculo, não tinha uma pessoa que não soubesse o que era. E assim, né, é uma hype que eu era muito pequena na época, não peguei muito, mas que foi uma história que ficou muito popular e foi muito comentada, mas que eu, hoje em dia, dificilmente leria, não é do meu estilo, e por isso que eu coloquei aqui nessa pergunta. É realmente um livro que muitas pessoas já leram, mas que eu não tenho vontade nenhuma. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui nesse vídeo eu tava só respondendo uma tag, foi um vídeo um pouco mais descontraído. Espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos e tchau, tchau!